A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Barak. Para quem ainda não me conhece, eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Nós somos o Centro de Treinamento Barak, especializado na evangelização e no discipulado de crianças, e esse é o nosso mini curso sobre liderança no Ministério Infantil. Nós queremos conversar com você um pouquinho sobre o papel da liderança no Ministério Infantil e, através desse curso, trazer a você alguns recursos, algumas orientações para melhorar o teu papel como líder no Ministério Infantil. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe o teu comentário, deixe o like, torne nosso canal mais relevante. Nós queremos trabalhar um pouquinho sobre a liderança no Ministério com Criança. Essa é a videoaula de número 1. Nós vamos falar sobre o Ministério Infantil e a sua função. É muito importante para quem lidera o Ministério Infantil, para quem pretende liderar o Ministério Infantil, o básico é compreender o que é o Ministério Infantil. Infelizmente, dentro das igrejas, o Ministério Infantil se tornou um departamento de recreação ou uma creche de luxo para os pais poderem assistir o culto, e muitas vezes ele foge daquilo que é o seu objetivo, a sua prioridade. Então, eu quero te levar nessa videoaula de número 1 a refletir o que é o Ministério Infantil e qual é a função do Ministério Infantil. Não tem como você, meu irmão, você, minha irmã, que já é líder ou pretende liderar no Ministério com Criança, fazer esse trabalho com excelência, desempenhar a sua função de maneira eficaz, se você não tiver em mente o que é o Ministério Infantil. Quando falamos de ministério, a palavra ministério quer dizer serviço infantil voltado às crianças. Então, o Ministério Infantil, a primeira coisa que eu preciso entender é o serviço de um grupo de voluntários prestado em favor das crianças, com o objetivo da evangelização, do discipulado e do crescimento espiritual das crianças. Se nós não tivermos um ministério infantil onde a criança seja priorizada, onde os trabalhos desenvolvidos visam a evangelização, discipulado e crescimento espiritual das crianças, nosso ministério ele está fora do foco, ele está fora do seu objetivo. Então é muito triste ver dentro do Ministério Infantil muitas pessoas ou na liderança, ou muitos líderes de igreja, ou muitas pessoas trabalhando no Ministério Infantil sem compreender o que é o Ministério Infantil. Então, quando eu falo de ministério, eu falo de serviço. Então, o Ministério Infantil, ele existe em favor das crianças, objetivando crescimento espiritual, evangelização e discipulado. Então, esse é o objetivo do nosso Ministério com Criança. Nós trabalhamos para isso, para levar essas crianças a conhecerem a Cristo, serem discipuladas e terem o crescimento espiritual. Então, esse é o Ministério Infantil, aquele que você está liderando, aquele que você pretende liderar. Então, primeira coisa, eu preciso saber o que é o Ministério Infantil. Pastor, qual o objetivo de ter um ministério infantil dentro da igreja? Então, nós vemos também em muitas igrejas que as crianças são o segundo plano. Então, muitas vezes, dentro de uma igreja, às vezes igrejas de médio porte, algumas igrejas de grande porte ou igrejas pequenas, não se organiza o ministério infantil. Deixa-se as crianças de lado, se esquece das crianças, ou muitas vezes o ministério infantil na igreja é só para o louvor no culto à noite, fazer ensaio e cantar no culto à noite. Pastor, eu preciso entender o que é o Ministério Infantil e qual o objetivo. Então você, meu irmão, você, minha irmã, precisa nessa aula compreender qual é o objetivo de ter um ministério com crianças dentro da igreja local. Qual é o objetivo de organizar esse ministério com uma liderança, com professores, com voluntários bem treinados, bem capacitados para que esse ministério se desenvolva. Então, o primeiro objetivo do Ministério Infantil, você vai encontrar, nós preparamos uma apostila com essa aula, você pode solicitar a sua apostila, vai te ajudar bastante. Então, o primeiro objetivo do Ministério Infantil, evangelização e discipulado das crianças. Nós precisamos compreender que salvação não é hereditária, não é porque o pai e a mãe conhecem Jesus, estão firmes na igreja, que as crianças que nós temos hoje, elas vão herdar essa salvação.
A salvação é uma revelação de Deus através da pregação do Evangelho. Então, primeira coisa, o ministério infantil ele existe, primeiro, para evangelizar e discipular crianças. Então, meu irmão, minha irmã, se o teu ministério infantil não tem uma visão de evangelização, não tem uma visão de discipulado infantil, ele está fora do objetivo. Então, é para ganhar crianças para Jesus. Pastor, mas criança pode ser salva? Criança pode alcançar a salvação? Quando você vê na Bíblia, no capítulo 18 de Mateus, Jesus contando a parábola das 100 ovelhas, ele vai contar essa parábola 2 vezes na Bíblia. A primeira vez é quando ele está pregando para pecadores e as pessoas o discriminam. A segunda vez é referente às crianças, no capítulo de Mateus, capítulo 18, verso 14, ele está referindo às crianças. E no verso 14 ele diz que a vontade de Deus é que nenhuma criança se perca. Deus me chamou, Deus te chamou para levar crianças a Cristo, para conhecer Jesus desde a tenra infância. Então, o ministério infantil, ele tem como objetivo prioritário evangelizar, falar do plano da salvação, trazer a consciência à criança que ela é uma pecadora, que ela precisa de salvação e discipular, levá-la a uma vida espiritual prática, praticar o evangelho fora das 4 paredes da igreja. Então esse é o primeiro objetivo do ministério infantil. Segundo objetivo do ministério infantil, edificação e crescimento espiritual das crianças. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. A criança precisa entender que aquilo que ela faz, que aquilo que ela pratica é uma ordenança bíblica, está firmado no conhecimento da palavra de Deus. Então nós precisamos trabalhar com o ensino sadio, verdadeiro da palavra de Deus. Quanto mais a tua criança, quanto mais as crianças do ministério infantil da tua igreja conhecer a palavra de Deus, mais edificadas elas vão ficar, elas vão ter base bíblica para aquilo que faz, para aquilo que pratica. E segunda coisa, vai causar crescimento espiritual. Pastor, como é que eu sei se a minha criança está crescendo espiritualmente? Quando ela passa a praticar aquilo que aprendeu em sala de aula na sua vida cotidiana. Então isso é muito importante. Então, primeiro objetivo do ministério infantil, evangelização, discipulado. Segundo objetivo, edificação, crescimento espiritual das crianças. Terceiro objetivo do ministério infantil, auxílio às famílias. A família é a base de uma igreja forte, de uma igreja sadia. A família é a base de uma criança, de um adulto completo, de um adulto bem resolvido. Então nós vemos as famílias sofrendo, sendo atacadas, sendo destruídas. Muitos pais não sabem o que fazer, como ensinar os seus filhos, como ministrar a vida dos seus filhos. Então o ministério infantil, ele existe para quê? Para auxiliar a família. Nós precisamos mostrar para a família que nós somos auxiliadores e não opositores. Então tome cuidado com isso. Muitos no ministério infantil bate de frente com a família. Pastor, mas não trazem para o ensaio. Pastor, mas eles não fazem isso, não fazem aquilo. Procura ouvir a família, procura entender a dificuldade, procura trazer caminhos para que se torne possível o crescimento não só espiritual da sua criança, mas de toda a sua família. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para ser parceiros da família. Então o ministério infantil existe como parceiro de família, ajudar as famílias no crescimento espiritual das crianças e levar essas crianças a Cristo. Então esse é outro objetivo do ministério infantil. Outro objetivo importante, acolhimento emocional. Estamos vivendo numa época de distanciamento da família. O pai trabalha, a mãe trabalha. Às vezes a criança está sofrendo, ela está angustiada, está aflita e ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida. Então muitas vezes as crianças que vão chegar para mim e para você no ministério infantil, ela precisa de acolhimento emocional. Então você, meu irmão, você, minha irmã, precisa aprender a
ouvir, precisa aprender a acolher, a compreender os sinais de aflição das crianças. Isso é muito importante. Então isso vai te ajudar bastante, trazer esse acolhimento emocional para as crianças. E por fim, o Ministério Infantil, ele existe para quê? Para treinar pessoas, para dar continuidade ao trabalho. Então, cada líder do Ministério Infantil, ele precisa primeiramente reconhecer talentos, olhar para o irmão, olhar para a irmã e dizer, nossa, ele tem um chamado, ele tem jeito para trabalhar com as crianças. Fazer o convite, olha, você quer trabalhar conosco, você quer estar conosco, buscar voluntários, trazer para o Ministério Infantil. E quando eles chegarem para você, eles vão chegar sem saber o que fazer, como fazer. E você, meu irmão, você, minha irmã, vai treiná-los, você vai ensiná-los, vai fazer arder a chama do amor pelas crianças no coração dele, no coração dela, e eles vão fazer um grande trabalho para Cristo. Então o Ministério Infantil, ele existe com esses objetivos. Se você tem um Ministério Infantil dentro da tua igreja e não se preocupa com esses objetivos, você está fora do foco bíblico para o Ministério Infantil. Então eu quero te convidar a refletir sobre isso. Será que o meu ministério bíblico, o meu ministério infantil dentro da igreja, a qual eu estou coordenando, a qual eu estou na frente, ele está cumprindo esses objetivos? Pastor, eu preciso corrigir, eu preciso mudar o foco. Então faça isso para que as suas crianças tenham um crescimento espiritual e sejam instrumentos na mão de Deus. Então, primeira aula, nesse primeiro momento, compreenda a importância do ministério infantil dentro da igreja, qual é o objetivo desse ministério, e nós vamos trabalhar pelo melhor das nossas crianças. Vamos nos esforçar e alcançar o máximo possível de crianças para o reino celestial, que eles venham ter um encontro real e verdadeiro com Deus através da minha liderança e da tua liderança. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Essa aula nós fizemos um PDF simples, mas com carinho para você. Então solicita, pastor, eu quero a aula 1 em PDF. WhatsApp 19 981 16 80 12. Nós também preparamos um e-book com 8 capítulos, aprofundando no assunto do Ministério Infantil. Eu queria passar tempo com vocês, conversando sobre a importância da liderança, e nesse e-book você vai ter todo esse conteúdo, vai te ajudar bastante. Pastor, o que é um e-book? Um e-book é um livro digital com conteúdo maravilhoso que você consegue levar aonde você vai e fazer a sua leitura e crescer espiritualmente. Então, qualquer dúvida, WhatsApp 19 981 16 80 12. Fique atento, não desista desse curso. Esse curso vai mudar a tua vida, vai mudar a tua mente, vai mudar a tua visão como líder, vai alcançar a tua equipe e você vai ver o sucesso da tua equipe no Ministério Infantil. Fiquem todos na paz do Senhor, foi muito bom estar com você. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.